Salve, galera da recuperação, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um podcast Fala Recuperação, pelo Faces e Vozes da Recuperação no Brasil. Aqui, Alexandre Araújo em recuperação a longo prazo, isso quer dizer que eu não faço uso já de álcool e outras drogas há 35 anos e 8 meses. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Pedro, estou em recuperação também. Sejam muito bem-vindos aí. Sou formado em História, estou cursando Psicanálise agora. E estamos aí para mais um programa aqui no Fala Recuperação. Eu sou o Rodolfo, mais um adicto cruzado. Estou em recuperação também e estou em uma RT, numa residência terapêutica. Estou limpo há 60 dias. Seja bem-vindo, viu? Obrigado por você aceitar, partilhar como que está sendo a sua trajetória, porque, Rodolfo, histórias de superação, elas têm um poder de impactar outras pessoas, né? Então, quando esse podcast for para o ar, quando estiver no YouTube, você que está me ouvindo, compartilhar, se inscrever no canal para que essa mensagem que o Rodolfo vai trazer para a gente possa chegar a outras pessoas e elas se tocarem, né? Porque dentro do campo da dependência química, Rodolfo, a empatia, a identificação de um para o outro salva vidas, né? Então, eu mesmo já vi muitas histórias, Pedro, de superação, acredito que você também, e você também tem ouvido, né? Quando vai a um grupo, lá dentro da casa que você está. Então, o tema do nosso programa hoje é o objetivo do nosso trabalho, superação, né? É o combate ao preconceito, ao estigma e à discriminação, sempre objetivando a criação de uma cultura de recuperação. O que é cultura de recuperação? É onde qualquer pessoa possa pedir ajuda para se tratar desse problema e o vizinho, o zelador, o porteiro, o amigo, o colega de trabalho possa indicar um tratamento, possa acolher, possa orientar essa pessoa da mesma forma que faz com outras doenças, né? Diabetes, asma, hipertensão, sempre tem alguém que tem uma receita, um médico bom para indicar que isso um dia possa começar a acontecer no caso das dependências de álcool e outras drogas. E para começar, Rodolfo, e você participando comigo, hein, Pedro? Vamos hoje só queria lembrar o pessoal o Rodolfo a se inscrever no canal se ainda não é inscrito, curtir o vídeo. E lembrando que os nossos podcasts saem toda terça-feira aqui no YouTube, nesse canal Fala Recuperação, às 18 horas. Viu? Deixa um joinha aí, se não deixou, recomenda para os amigos, manda lá no grupo da família, no grupo do WhatsApp. E vamos que bora aí nesse próximo programa. Rodolfo, eu conheci você há pouco tempo, tivemos um contato rápido, mas porém extremamente produtivo, né? Sim. Eu fui até Piracicaba a pedido do seu pai, né? Que falou, olha, meu filho está precisando de ajuda e prontamente você me recebeu, né? Eu te agradeço antecipadamente já pela tua confiança e deu liga, de uma forma ou de outra deu liga, passou uma semana, você voluntariamente veio para um tratamento que você está fazendo aberto, né? Não está em regime fechado, não precisou ser removido, ou por remoção ou tratamento involuntário, e está evoluindo satisfatoriamente, né? Quer dizer, então é possível, existem realmente vários caminhos para a recuperação. E eu queria te perguntar, antes da gente dar continuidade nessa história que eu estou contando, pegar um pouco da tua história pregressa. Né? Como é que tudo aconteceu na tua vida? Como é que foi tua infância? Você sempre foi de Piracicaba? Ou morou com seus pais? Como é que foi? Sim. Procura falar um pouquinho mais perto. Eu sempre fui de Piracicaba. Eu morava com meus pais até meus 30 anos, mais ou menos. Até os 30 anos eu morei com meus pais. Depois eu casei, separei. E comecei a morar sozinho, fiquei morando sozinho. Mas eu já fazia o uso da maconha desde os 15 anos. Antes dos 15 anos? Já. E o álcool? E o álcool também, mas era pouco, não era controlado.
A sua preferência era maconha? Minha preferência sempre foi a maconha. Mas esse álcool, quando você era... que ano começou assim o álcool? Começou em casa, bebida de festa? Bebida de festa, só esporadicamente. Esporadicamente. Só que daí quando comecei a frequentar raves, comecei a conhecer outras drogas, mas daí quando eu casei, nasceu minha filha, eu parei com o uso do álcool. Com 15 anos você começou? Comecei com 15 anos, o uso da maconha. Maconha. A maconha foi o início de tudo. Foi a tua porta de entrada? Foi a porta de entrada. Eu usava todos os dias. Até meus 45 anos eu usei maconha todos os dias. Todos os dias. Eu estava brincando com ele, falando, por isso que você é assim, né? Brincando, eu já fumei um caminhão trocado de maconha. E você imaginava que você ia ficar dependente assim quando você começou? Ou você começou só... Eu não imaginava. Eu usava de remédio até. Usava de remédio para dormir, senão não conseguia nem dormir. Não, e sabe o que você está falando, o Rodolfo? É verdadeiro, né? Porque nós estamos falando de droga. E que você compra a droga, você compra em drogaria, né? Então, você vai lá, drogaria, vende droga, né? Algumas são legalizadas, outras você precisa de receita azul ou amarela, mas não deixa de ser droga. Então, todas essas substâncias que a gente fala droga, né? Cocaína, maconha, haxixe, anfetaminas, elas têm um valor medicinal, sim, né? Então, o que você está dizendo não está errado, né? Existe o uso. Mas você vê em outras tribos antigamente, né, Pedro? As pessoas faziam uso em rituais como remédio, né? O álcool foi anestésico por um bom tempo, né? É medicinal para certas doenças e para outras não. Então precisa ter um acompanhamento de um profissional, porque em algumas situações pode agravar a doença da pessoa em questão de esquizofrenia, ansiedade, depressão, não é indicada. Sim, no uso desregulado. O que eu estava me referindo é que quando ele falou, eu usava até como... para dormir. É uma verdade, só que você perde a mão, aí cai no que o Pedro está falando. Começou como recreativo, mas depois virou medicinal para mim. Virou medicinal, só que daí eu comecei a usar mais... O que começou a me atrapalhar foi o uso do álcool. Então, quando você percebeu que aquilo estava tomando controle da sua vida e estava atrapalhando de fato a maconha nunca me atrapalhou de fato. Acredito eu. Não sou um mero dono da verdade, mas eu acho que a maconha álcool, então, quando teve um momento que você falou... Quando eu separei da minha esposa, eu comecei a tomar um gole de conhaque para dormir. Um copo de conhaque para dormir, 2 copos de conhaque, 3 copos de conhaque, uma garrafa de conhaque, 2 garrafas de conhaque. A hora que eu vi, eu estava perdido no conhaque. Daí eu conheci a cocaína, mas isso eu já tinha 30 e poucos anos. Mas é muito interessante aí ver, o Pedro e o ouvinte, né, quem está nos ouvindo, que olha que interessante, né, o Rodolfo, ele fala do uso dele da maconha, que era compulsivo, que era diário. Quer dizer, você já tinha toda uma personalidade de dependência quando o álcool entrou. Entende? Quer dizer, você já tinha dependência, você só não tinha os prejuízos que uma dependência causa. O álcool começou a acentuar isso. O álcool atrapalhou tudo. Mas a dependência já estava instalada, já era uma personalidade compulsiva, já fazia parte da tua vida. Quer dizer, você não precisou se adaptar a beber álcool e aumentando. Em pouco espaço de tempo, você já estava bebendo um monte. Estava bebendo um monte. Então, o álcool cresceu rapidamente. Porque você já tinha iniciado isso com a maconha, porque normalmente... As pessoas começam a beber, bebe uma dose, bebe outra, fica um tempo, aí começa a beber um pouquinho mais, leva de 3 a 4 anos mesmo para se instalar um alcoolismo na pessoa, né? Que a gente fala, o AA fala fase do macaco, na ciência a gente fala fase inicial, leva às vezes 4 anos para a pessoa instalar uma questão do alcoolismo, mas no seu caso não. Por quê? Porque você já tinha uma dependência instalada com uma outra substância. Em 1 ano eu fiquei dependente totalmente do álcool.
O álcool me dominou de um jeito que eu fiquei inconsequente. Eu bebia para... Eu acordava pensando no álcool. Primeira coisa, abri o bar, pensava, eu já ia a primeira coisa a fazer, tomar um copo de conhaque. Daí começou a afetar meu trabalho, começou a afetar tudo. Começou a afetar minha vida. Daí eu conheci a cocaína que curava o álcool. Aí a cocaína me dominou. E eu achava que eu tinha controle dela. E agora você está em recuperação já aí há 2 meses que você está numa residência terapêutica, né? E o que você sente que mudou, assim, na sua vida, na sua cabeça, nesse período que você está em recuperação, o que está de melhor e o que está de pior? Você já foi internado antes? Não? Não, eu não fui internado antes. Eu nunca fui internado antes. Eu fui só na Aliança de Misericórdia, uma clínica para conhecer e não fiquei. Uhum. Na verdade, eu estava perdido e não sabia. Eu achava que tava tudo normal, só que só eu que não estava percebendo que eu estava precisando de ajuda. Eu estava cheirando todos os dias e bebendo, cheirando e bebendo todos os dias. Eu acordava para satisfazer para mim não pensar nos meus problemas, eu tomava conhaque cedo já. Todo mundo estava percebendo, só eu que não. Só aí, para mim estava normal. Para mim estava normal beber e cheirar. E no começo foi difícil, né? Ficar em recuperação, né? Ficar limpo. Você teve uma fissura. Para mim, vir para a internação, eu achava que eu não precisava ser internado. Eu achava que eu estava bem. Minha irmã queria, minha irmã, meus pais. Eu dei tanto prejuízo que eu dei muitos prejuízos para meus pais. Muitos prejuízos para meus pais. Quais, por exemplo? Eu dei PT em 3 carros dos meus pais. Meu pai tinha uma arma, eu peguei a arma dele escondido. Eu arrumei confusões, eu usei, meu pai até devolveu a arma dele para a Polícia Federal. Eu roubei inúmeras confusões, porque por conta do álcool. Você era briguento com a bebida? E eu fico inconsequente, fico muito mais agressivo. Muito mais. Minha mãe pôs limites, meus pais puseram limites. De eu chegar, de eu poder entrar em casa até meia-noite, eu não voltava para casa. Eu comecei a dormir na rua até, às vezes, tinha de dormir na rua, dormir na casa de colega. O álcool deixou eu inconsequente. Daí eu conheci a cocaína que começou a sarar eu disso. Daí uma coisa começou a dominar a outra. Eu comecei a achar que eu tinha controle e eu não tinha. E a minha arrogância não deixava eu pedir ajuda. Eu achava que eu era. Tua vida profissional nessa época? Minha vida profissional, eu abandonei tudo. Você tem profissão? Eu tenho profissão, sou vidraceiro. Eu sou formado biólogo, sou vidraceiro. E eu abandonei tudo. Eu tinha uma vidraçaria, eu fechei a vidraçaria. Simplesmente fechei, não fui mais. Só fazia o necessário para o uso da droga. Eu tenho uma filha, meus pais estavam pagando pensão para mim até. E eu abandonei tudo, abandonei minha autoestima, abandonei meu ego, abandonei meu eu, abandonei a vida ali, pouco ligando para matar ou morrer. Eu te falei, né? Quando eu conversei com a sua filha, ela falou para mim, você vai ajudar meu pai e tal. Ficou feliz. O que comoveu eu. Ficou feliz da vida. E você vê, né? Mesmo com tudo, todos esses incômodos que você causou para seus pais, eles não desistiram de você e continuam aí do seu lado até hoje, né, cara? Isso é muito bonito. É o que mais... No dia 13 de março desse ano, desculpa a minha comoção, a pessoa que eu mais briguei, mais causei danos, que é o meu pai, é o que mais me ajudou. É o que mais me ajuda até hoje. Desculpa aí. Não, imagina. Desculpa a minha comoção, porque pra minha... Mas é porque é doloroso mesmo quando a gente olha isso. Minha ingratidão com ele. Eu tenho bastante arrependimento. E no dia 3 de março, nessa RT que eu tô, caiu a ficha, mudou. Alguma coisa mexeu na minha cabeça. Que eu não quero mais isso pra minha vida. Eu não sei. Eu acordei pra vida, que o buraco que eu tava sofrendo, cheirando pra dormir. Eu tava sofrendo, não sabia. Eu não tava sendo um pai
eu não estava sendo um pai provedor, um filho, um bom filho, um bom pai, um bom irmão, um bom nada. Eu estava só... É uma coisa louca, né, Rodolfo? A gente eu tava acorda, sofrendo, a gente vai sofrendo. louco e acorda querendo usar, né? Sofrendo. Eu estava sofrendo e não estava vendo. E estava sendo arrogante e não pedia ajuda. Achando que estava tudo sob controle, que eu ia, na melhor, eu ia fazer isso, mas é a primeira oportunidade que eles davam eu fazer mais cagada ainda. Mas, desculpa da palavra, Tudo bem. mas não dá para desfazer o que eu fiz. Tudo que eu já fiz não dá para desfazer. E precisa ficar sóbrio para cair essa ficha, né? E precisa ficar sóbrio para cair essa ficha. E eu tô só. E caiu essa ficha de mim. Quando eu vim, o Alexandre. Quando minha irmã Mônica que propôs esse encontro meu com o Alexandre, meu pai. Com o Alexandre foi lá em casa, com o Pedro. Falou, é papo reto aqui. Você quer viver nessa sofrência ou você quer? Eu fiquei pensando, eu fiquei postergando a data. Eu falei, nossa, eu vou parar de usar, eu vou ter que parar de usar. Naquela semana eu usei o triplo. Eu falei, minha irmã, eu vou com você junto, eu ponho uma data. Foi duro pôr essa data. Foi difícil de pôr essa data. Eu falei, não, eu vou. Eu tenho umas coisas para resolver ainda. Minha irmã falou, eu vou com você. Nem que eu tenha que ir junto, você vai, eu vou com você, irmão. Eu tenho que ir junto, mas você vai. Quanto antes, e eu fui para vir no prazo de um mês, para ficar um mês. Que eles me enganaram para mim vir, para se eles falassem que era mais, eu não ia vir. E agora você quer ficar mais, né? E quando chegou a data de eu ir embora, eu falei que caiu a ficha em mim, falei, agora eu quero ficar. Agora eu quero me libertar disso. Porque se você voltar para Piracicaba, você acabar. E eu ia acabar usando de novo. Usando de novo. Eu falei, agora eu quero sair disso, agora eu quero, agora eu quero. Eu quero ser um pai provedor. Eu quero dar orgulho para minha família. Eu quero mostrar para eu não quero mais ser essa pessoa. Ah, não dá, fica difícil, é um peso muito grande, né, Pedro? Ô, Rodolfo. Você mesmo falou para mim, se é essa vida que você quer, acordar, fazer um trampinho, arrumar 100 conto para pegar uma árvore correr, quer pegar um pote 50, usar, ficar louco, esquecer esse problema, amanhã acorda no outro dia, aquela ressaca, o sol incomodando, e de tarde vai, dá um golpinho ali, faz um negocinho aqui, mente ali, manipula alguém lá, vida de bar, de no outro dia igual, é essa vida que você quer para você? É uma vidinha, não é? É esse plano que você quer para o seu futuro, você falou para mim isso. Eu sei. E daí quando você falou da minha filha, a filha do meu pai, foi. Desculpa aí como são, mas mexeu comigo. Claro. Eu tava lá quando... Para mexer mesmo. Mexeu comigo. São pessoas que te amam, né? Mexeu comigo. Você é importante. Mexeu comigo a ponto que agora eu falo... Os primeiros dias na casa lá, eu ficava arranhando o teto. Eu arranhava os tetos de vontade de fissura de usar droga. De bebida. Um dia eu comecei a pular na piscina, lá tem piscina na casa. Eu comecei a pular meia-noite na piscina, um gelo naquela piscina. Eu lembro que você me contou. Só para explicar para o Para pessoal. tirar, para sair, para não pular o muro, para sair atrás de droga, para não fazer cagada. Quando você fala RT, é o quê? É residência terapêutica, né? Para explicar para o pessoal de casa o que é uma residência terapêutica. Qual que é a diferença da RT para uma clínica de reabilitação de verdade? A diferença fundamental, Pedro, é que a liberdade dele de ir e vir está garantida, né? Ele não está com os direitos civis dele constitucionais cortados, porque quando você vai para uma clínica, você perde seus direitos constitucionais. Você não tem direito de ir e vir, você está sujeito a que a equipe técnica te falar, você tem que cumprir os horários, né? Então na RT você pode sair para trabalhar. Na RT você pode sair para trabalhar, na RT... É legal explicar isso. Né? Mas é depois do período. Porque mas é muito negociável. É mais negociável. É negociável. Eu fiquei 30 dias sem poder chegar perto do portão. Mas esse é o pulo do gato. Esse negociável após um período. Não, mas esse negociável é porque a pessoa está com disposição de se tratar. Se ele quiser sair, ele sai. Ele vai na RT, ele pode sair, não é que nem uma clínica que é fechada, tem camada, tem portão, tem isso, tem segurança. Não. Se ele quiser sair, ele sai. Mas
Quando ele combina com a pessoa, olha, eu vou ficar esse período na casa, é porque efetivamente a pessoa está querendo. A pessoa está querendo. Né? E realmente era o seu caso. É o meu caso. Eu posso agora, eu ganhei a liberdade do celular, eu ganhei a liberdade de poder ir da padaria. E é esse tipo de liberdade que eu tenho. Eu não tenho a liberdade, a vontade de eu sair, abrir o portão, ter a chave do portão. O primeiro mês eu não podia chegar perto do portão. Eu não podia olhar na beira do portão no primeiro mês. Mas agora eu posso ir na padaria. Agora eu posso vir aqui, eu posso ir na casa do Alexandre. Eu sou liberado. Se for com o Alexandre, por exemplo, eu posso ir na casa do Alexandre, eu posso ir onde eu quiser. Porque eu posso ir. Eu posso pegar metrô sozinho agora. Eu posso sair sozinho da casa agora. Só que eu tenho que chegar lá, fazer exame. Eu chego lá, faço o exame de toxicológico. Mas eu tenho liberdade agora lá. Eu posso sair. Eu vou poder começar a trabalhar. Daqui a um mês eu posso começar a trabalhar lá. Eu tenho horário, eu não posso sair à noite. Você tem uma rotina, né? Eu tenho uma rotina, mas eu vou poder começar a sair trabalhar agora. Isso é muito legal. Estou muito feliz por você, cara. E eu tô feliz por mim porque eu tenho que participar de reunião, eu tenho que participar das reuniões todos os dias. A reunião do narcótico todos os dias de manhã e todos os dias diários. Eu tenho o sábado e o domingo livre. Mas de terça-feira eu tenho terapia com a psicóloga. De quarta-feira eu tenho terapia da arte terapia. De quinta-feira tem psiquiatra. Tem uma série de atividades que se faz, que ajuda muito. Eu tenho 2 coordenadores lá que ficam 24 horas que a gente dá, então você não fica sozinho nem um minuto lá. Então, tem sempre ter um acompanhante 24 horas com você lá. Tem horário de janta, horário de café, tem horário para tudo também. Você não é, mas não é solto, né? Você não é solto, mas você tem uns benefícios a mais. Tem alguns benefícios. Eu não estou livre à vontade, assim, Deus dará. Sim, você está num tratamento, né? Mas eu tenho hora de almoço. E você come 10 pães no café da manhã, né? Porque mas me brecaram. Me brecaram, eu não posso mais. Mas 10 é muito mesmo, né? Então. Você acha que teve uma substituição para uma compulsão alimentar, alguma coisa assim, ou você sempre foi assim? Eu sempre comi bastante, bastante. Então, eu estava com o Alexandre quando a gente foi lá te abordar a primeira vez lá em Piracicaba, né? E quando a gente foi te buscar também lá para trazer para a clínica, tudo. Eu fui dirigindo e eu lembro que você estava super depressivo, você para baixo, você estava diferente. Hoje, você limpo, cara, é muito legal te ver agora, porque você está com uma aura, você exala ali tesão, felicidade, né? Isso é muito bom. Você percebe que você mudou? Eu percebo muito. Eu consigo pensar. Eu consigo pensar agora. Eu estou me sentindo ser humano. Você nem conseguia pensar. Eu não conseguia pensar em nada, só pensava em droga. Quando eu cheguei lá, eu pensava 24 horas em droga. Eu lembro como você estava. Agora eu vou falar para você que meu físico não pede ainda. Meu físico, só que eu penso agora. Quando eu cheguei, eu pensava 24 horas. Eu penso hoje, na data de hoje, eu penso 5 horas ainda em droga e bebida por dia. Uhum. Mas de 24 horas para 5 horas já está bem. Não, e a tendência é zerar. Porque você vai começar a ter ganhos, né? Você vai ver quando tua filha te vê, quando você voltar com a família. Você entende? Esse acolhimento, você vai falar assim, porque você vai começar a sentir um prazer que é mais duradouro. Se foi mais demorado, precisou internar, mas você vai sentir como você está sentindo pelo teu pai hoje, pela tua mãe. É uma sensação boa, mas a longo prazo, diferente da droga, que é meia hora, 40 minutos, aí tem que usar mais, depois tem que usar mais. Eu sinto vontade quando eu vejo estava assistindo um filme esses dias, assisti, cara, era do Sherlock Holmes, o cara seduzindo uma mulher, daí a princesa, eles mais novos, é uma série lá, mas a princesa seduzindo o cara lá, daí seduzindo com um copo de uísque, os dois, e matando o copo, nossa, encheu minha boca de água. Nesse momento eu senti vontade, encheu minha boca de água, puta vontade de beber que deu. Nossa, eu corri lá, nossa. Eu dei umas voltas correndo no quarteirão para passar, fiz alguns exercícios, mas deu 10 minutos, passou. Então,
Exercício ajuda muito, né? Eu voltei a fazer muito agora. Importante, né, Pedro? Eu voltei a fazer exercício, Deu uma fissura, mas passou. Você vê que naturalmente... Não, o que é interessante, eu conheço você, Rodolfo, você não tem conhecimento científico, como eu tenho, como o Pedro tem, das técnicas cognitivas comportamentais, né? De como, quando vinha a fissura, você faz isso, faz aquilo. Então, naturalmente, ele está aprendendo, né? Quer dizer, vou para o esporte... Porque à medida que você corre, que você faz, você desvia a ação, você desvia o pensamento. Em 10 minutos passou. Você vê que o problema está o quê? Na maneira de pensar. É mental. Na maneira de mental. É mental. Raciocínio. Tem a psicóloga. E também tem a questão medicamentosa, né? A medicamentosa, eu peço SOS. Os remédios, quando você estava lá, em Piracicaba, né? Você não estava tomando remédio nenhum. Voltava, não sei. Eu tomava só para dormir. Para cortar mas, assim, o efeito. Antidepressivo. Eu só tomava para dormir 5 horas da manhã, para parar o uso. Ajuda muito na fissura os remédios, também nos transtornos que a drogadição desenvolve na gente. Por exemplo, depressão, ansiedade. Não, mas agora eu tomo certo, né? Lá eu tomava só para dormir, só para cortar o efeito da droga para dormir. Tava tomando totalmente errado. Totalmente errado. Agora eu tomo cedo, de tarde e de noite. Os horários certos e o remédio. Mas agora um pouco aqui, Pedro, para essa questão que eu estava perguntando, então, da tua vida financeira, do vida profissional, aliás, você falou para mim que abandonou, né? Consequentemente, afetou tua vida financeira o uso, né? Totalmente. E você pensa em retomar? Eu tô contente comigo. Eu tô totalmente contente comigo. Eu tô me sentindo gente, ser humano de novo. Então, o financeiro afetou. E os relacionamentos familiares? Afetou você total. Ficou distante. Que relato legal, né? Estou me sentindo gente, ser humano, né, cara? A droga tirou a sua identidade de ser humano. Você vê que é uma coisa natural, né? Por isso que eu falo que esse podcast ele tem essa intenção, tá? Minha família que as pessoas ouçam isso e se identifiquem, porque você está trazendo uma história de sangue, suor e lágrimas, que eu também fico emocionado, sinceramente, porque à medida que você vai falando, eu também vou me revendo, entendeu? A minha família fez uma festa. Eu também. É a empatia, né? A minha família fez uma festa de aniversário para mim. Eu não fui. Eu fico... Me dói. Onde você estava na hora da festa? Eu estava muito louco, eu não consegui ir. Estava usando? Eu estava usando droga, eu não consegui ir. Fizeram uma festa para mim, do meu aniversário, e eu não fui. Todo mundo lá te esperando. E o bonitão não foi, porque estava muito louco. Eu fiz até uma tatuagem no braço aqui, porque eu não vou, eu custo o que custar, não vou mais usar. Tem que eu tenho que... Sabe, Rodolfo, eu vou te falar. Eu falo pra negada que tem que dar uma paulada na minha cabeça lá. Quando minha última internação, isso de 1989 para 90, Pedro nem imaginava nascer ainda. Ainda estava na fila, né? Graças a Deus. Graças a Deus. O padre da onde eu estava numa fazenda no Paraná, no interior do Paraná, daquele modelo oração e trabalho, e o padre sempre falava assim, de cada 10, só 3 entram em recuperação. Eu falava, padre, o senhor pode escrever aí que eu sou um. Eu falava para ele, eu sou um, eu não vou mais usar, eu tive esse mesmo... clique, né? Pode ser clique, a chave virou, despertar espiritual, insight. Eu também tive uma... Acho que é quando Deus passa e assopra a tua vida. Foi no dia 13. Não sei por que deu um negócio de mim. Eu estava contando os dias para vir embora, que ia ser um mês. Mas esse dia eu fui falar para minha mãe, o Cacá, que é o dono lá da clínica. Eu falei, não quer agora, quem não quer ir embora agora sou eu. Agora eu quero me livrar disso. Eu quero me livrar de uma vez por todas. Eu não quero mais sofrer. Eu quero ter... Eu fico muito arrependido perante minha família, principalmente meu pai. Principalmente meu pai, que... Nossa, eu causei tantos danos materiais e psicológicos para eles. E eles ainda acreditam em mim, ainda... Acredita, pode acreditar. Incrível, né? Que eu posso te dizer. Eu também, cara. Então, e aqui... Quer dizer, minha mãe, né? E ainda luta por mim.
Ele ainda luta, meu irmão. É, muito louco. Mas eu vou. É lindo isso, o amor da família. Palavras não valem nada, mas eu vou mostrar por atos que. Vai. Você já está mostrando já. Que eu não vou, mas. Que não existe mais isso na minha vida. Droga não vai ter mais na minha vida. Não vou falar aqui que eu vou fazer xixi de água benta, que eu vou ser um santo, um né? santo que eu não. A vida não é. Tem coisas ruins na vida, eu não vou conseguir ser um santo, mas droga eu não vou mais usar dessa vida. Quando eu estava na clínica, voltando um pouco, você falou do padre, né? Quando eu estava tinha um psicólogo lá, um terapeuta, que dava reunião lá dentro, que você até conhece ele, é o Sandro. O Sandro. Ele foi a primeira vez que eu fui internado também. Ele falava assim na reunião dele que 99% da gente ali ia voltar para a clínica, ia sair e ia voltar, não ia conseguir se tratar. Só 1% dos pacientes da clínica conseguem entrar em recuperação de fato e se tratar. E a gente ficava irritado com essa fala dele, né? Falando, como assim, pô? Você não acredita na gente? Você não sabe... Não, são estatísticas, né? E acho que é um pouco isso. Hoje eu penso, eu quero ser esse 1%, né? Eu tenho vontade de tatuar assim 1%. Eu sou 1%. Mas é muito triste, porque realmente grande parte das pessoas elas não conseguem sair dessa vida, né? E entrar em recuperação. Sim, pouca gente. E essa que você falou a coisa certa, né? Não experimenta a recuperação. Novamente, eu falo da importância do nosso podcast, da importância do seu relato, de você falar, né? Porque as pessoas, às vezes, Pedro, não ouve. Você vê o Rodolfo, você está com 37, né, Rodolfo? 45 anos, você vê. Nunca chegou uma pessoa para ele como eu cheguei em recuperação e falou para ele, cara, essa vida que você está levando é a vida, você tem a oportunidade de viver bem. Ele, estamos conseguindo. Sabe que tudo que você quer ser? Sabia que... Papo reto, aqui é papo reto. É assim, assado. Você que escolhe isso que você quer ser. E sabe, Ale, que tem muitos psicólogos... O jeito de abordar, o jeito da sua abordagem comigo, o jeito que você falou comigo, mexeu comigo. Porque eu sou igual a você. Você é igual eu. Mexeu comigo. Então, empatia. Tem muitos psicólogos que não querem trabalhar com adictos, que não querem ter pacientes adictos, que não escolhem esse caminho de ser acompanhante terapêutico e tal, porque é muito difícil, porque realmente tem muita recaída. Cara, eu estava conversando com uma psicóloga, amiga da minha mãe, recentemente, aí semana passada, eu falando para ela, ela falou, não, eu não pego, porque tem muita recaída, aí recai, aí não sei o quê. Mas é assim, né? Rodolfo, eu tenho certeza que seu pai está assistindo o programa aí, sua mãe também. O que você mandaria um recado para eles aí agora? Você manda um beijo para eles aí. É louco, eu amo eles. As pessoas que... Tenho certeza que as pessoas que mais me amam no mundo. Eu só agradeço eles. Agradeço do fundo do coração do esforço que eles fizeram por mim aí. Sim. E tem muita gente... E eu quero poder recompensá-los. Eles vão ver o limpo. Vou dar essa... que nem você falou, chamar a responsa para você. Mostrar que eu sou homem, que eu sou... Não, porque você chegou num ponto, Rodolfo, que você está amadurecendo. Não é mais, daqui para frente não se trata mais de querer ou não querer usar. Se trata ou eu vou viver e ser feliz ou eu vou acabar com a minha vida. Vou acabar com a minha vida não tem mais cadeira, não tem mais. Chega uma hora que é assim. Pronto, não tem mais festinha, bailinho, acabou. Menininha, o showzinho acabou. Não tem o mais. Acabou. Ou você... Vira homem. Se você perguntar para mim... Dentro de mim, eu sou uma pessoa de 15 anos. Ou vira homem ou perguntar para homem. mim por que eu parei de usar, eu vou falar para você, porque minha vontade de viver foi maior que minha vontade de morrer. Essa é a verdade. Porque eu cheguei à conclusão que é o seu pai, que eu tinha duas opções. Ou eu conectava com a vida, ou eu ia morrer nessa vidinha. Para mim, ficou claro, entendeu? E minha aposta funcionou, né? Porque eu comecei a entrar nesse processo que você está, foi amadurecendo, o trabalho foi melhorando, as coisas foram acontecendo e foi até hoje. E você mostrou, eu posso falar claro aqui, quando que eu ia para a praia sem droga? Que eu ia quando você levou na praia. Nós fomos, né? Nós fomos pra praia, sem droga, que eu consegui curtir. Eu nem ia, eu nunca iria sem droga. Fomos pra praia, você mostrou pra mim que dá pra ir pra praia sem
curtir sem droga, sem bebida, sem drogas. Fomos pra praia. Fomos juntos. Aí Foi bem encontramos suas legal. amigas foi bem super. legal. Agora que eu lembro, tá? Encontramos suas amigas super felizes, receberam assim, viu? Eu nunca imaginava. Não é? Eu vi que tem vida sem droga, tem vida sem bebida, tem vida. Existe uma vida bacana. E eu tô no propósito, Tá cuidando da sua saúde agora. Tô cuidando de mim, tô gostando de mim. Eu tava relaxado comigo, eu não tava mais cuidando de mim, eu não tava ligando pra mim, não tava ligando pra minha aparência mais, não tava ligando pra nada. E eu não sei. Eu me entreguei pro poder superior. Me entreguei. Eu espero, viu, Rodolfo, que você permaneça mais um tempo aqui em São Paulo, assim, para consolidar bem a recuperação. Eu comentei, não sei com quem esses dias de você, que eu temo, às vezes, você sair daqui, voltar para lá e ficar sozinho, sabe? No meio, né? Eu passei por isso e é muito mais difícil, Então, nós temos que alimentar essa força que você está para ela realmente fazer parte de você. Porque o homem que ficou para trás também você não esqueceu, entende? Você não deleta, né? O Pedro estava conversando comigo essa semana, não era nem conversando, ele estava me esperando próximo ao estacionamento do nosso carro de trabalho, e onde eu moro no centro de São Paulo, próximo à Praça Roosevelt, um lugar bem agitado mesmo. E aí o Pedro fala, cara, Alexandre, você acredita que teve um cara aqui fumando maconha do meu lado, perguntou se eu tinha isqueiro, não foi isso? Não, ele estava me encarando e veio oferecer. E veio oferecer, e o Pedro falou, não uso, ele me contando, mas o que foi ele recusar já foi uma coisa legal, mas o interessante que ele falou é que na hora veio o antigo nele, né? Assim, até agora ele fala, não, sou muito louco, sim, deixa eu dar um pega. Dá um puxa aí. Para interagir com o cara, veio à vontade, mas ele conseguiu frear. E é interessante isso que ele falou, porque é assim que acontece. Não é fácil de frear. O físico da gente lembra, né? Relembra. É mental, é isso. É mental. E a recuperação, Rodolfo, ela começa a acontecer aí, na superação dessas adversidades. Então, o que você pensa que é um problema é a tua saída. Olha que paradigma, olha que... Né? O que você acha que é um problema, que nem você falou, acordei de madrugada, fui pular na piscina. Não é o problema, é a saída, porque você aprendeu com essa situação. Puta frio aí, já desencanei, já desencana da droga. Passou. Imagina o pessoal dessa casa ver o Rodolfo pulando na piscina. Esse cara é louco. Mas eu percebi que eu sou mais louco sem droga. Mais louco. Olha, essa foi uma conclusão que eu também cheguei, viu? Que é muito mais fácil, muito mais... Eu prefiro eu sem droga. Não é? Prefiro eu sem droga. É mais elegante, é mais inteligente, é mais divertido. Não fico mais chato, não fico mais aglomerando as pessoas. Eu prefiro eu sem droga. Que bom. Ainda bem. Falamos, Rodolfo é de Piracicaba, né, Rodolfo? Nascido e criado lá. Nascido e criado em Piracicaba. Gosto da minha terrinha, gosto de lá. O pessoal tá lá, tô morrendo de saudade do pessoal. Nós precisamos dar um pulo lá, hein? Vamos ver se essa semana que vem a gente dá um pulo lá, tá? Tá. Minha mãezinha. Isso, você dá um abraço na tua mãe, dá um abraço na tua filha. Isso. Sou um cara emotivo pra caramba. Eu sou um cara emotivo pra caramba. Não é um cara emotivo, Rodolfo. Essa é a nossa humanidade, né, cara? Isso prova que você é humano. E é legal que as emoções estão vivendo, porque você está falando de coisas que são verdadeiras, né? Que realmente acontece, né? Realmente aconteceu com o Pedro, aconteceu comigo, está acontecendo com você e vai acontecer com todos. Começou a olhar para trás e falou, poxa... É difícil de passar, mas vai passar. Eu vou passar, vou enfrentar o que tiver que enfrentar, vou passar. Porque nessa questão de você dormir muito louco e acordar trincando, essa é a verdade, né? Dorme muito louco e acorda trincando, porque já acorda usando. Parece que a gente cria outro mundo, né? E nesse outro mundo não tem pai, não tem mãe, não tem trabalho. Não tem. Não pensa em nada, não tá nem aí pra nada.
E uma coisa que eu gosto de falar com as famílias, o Rodolfo, Pedro, até queria ver se vocês concordam com isso, que os amigos que a gente faz nesse meio não são pessoas ruins. Não são. Você deve ter conhecido muito cara que brincava com você, dava risada, mas é uma coisa assim, eu uso com o Pedro, eu uso com o Rodolfo, eles usam comigo, eu não quero saber da vida deles, vai aposentar, se tem dinheiro, se está bem com o pai e com a mãe. É como se fosse uma tribo, não é? Você fica fechado nisso, né? Vive nas sombras. É um mundo de sombra, vive nas sombras. Que eu lembro que eu tinha um monte de amigos que até hoje às vezes eu encontro, já estão velhos, legal, tá. Mas naquela época eu encontrava, por exemplo, o Rodolfo, vamos beber, Rodolfo, vamos fumar vamos, tal, e tchau. E não era não tinha essa coisa assim, Rodolfo, como é que tá teu trabalho, como é que tá teu pai, tua mãe, essas conversas não fazem parte. Mas não para em trabalho, porque a dicção não deixa. É uma coisa que fica tribal, né? Eu uso com você, você usa comigo. Não se preocupava com o outro. Não tem. Mas ao mesmo tempo gostava muito da companhia porque eu proporcionava a droga. Né? É isso que eu estou querendo dizer. Tem um conchavo aí, né? Um conluio. Bom, nós estamos caminhando já para o final do programa. Tá vendo como passa rapidinho o Rodolfo? Rodolfo, como é que está então os seus projetos agora? Fala um pouco de como é que você está pensando a tua vida. Eu preciso trabalhar agora. Agora é o trabalho. Estou pensando só em acabar o tratamento aí, voltar a trabalhar de alguma coisa urgente. Preciso ocupar meu tempo, mas penso em trabalhar ou voltar a trabalhar com vidro, ou seguir para biologia de novo, vou estudar, alguma coisa eu vou fazer. Estou com vários projetos na cabeça, não dá para fazer tudo, estou 10 anos usando droga direto, fazendo isso daí, não dá para me recuperar esse tempo em 3 meses. Mas eu estou com 1 milhão de pensamentos na cabeça, de ideia na cabeça, alguma eu vou fazer. Isso. Primeiro eu estou só recuperando esse mental meu aí, que segundo o psiquiatra, a meia está no lugar do guarda-roupa, está no lugar do cobertor, o cobertor está no lugar de bermuda, estou arrumando a cabeça ainda. Ajustando tudo, né? Ajustando tudo. Então, no final das contas, efetivamente, foi uma decisão acertada ter Decisão acertada, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Que meus pais fizeram, meu pessoal fez para mim, foi e a tua relação com a tua irmã, como é que foi nessa história toda? Você falou do teu pai, da tua mãe, e com a tua irmã? Minha irmã é excepcional. Minha irmã é excepcional. É a melhor irmã do mundo. Eu não conheci ela, viu, Rodolfo? Mas pensa numa menina excepcional. Que bom que você tem uma relação boa com ela. Ela é a chave de tudo. Ela é a chave de tudo. Pode acreditar que ela é a chave de tudo isso. Ela é a chave, ela é o elo. Ela é o elo da ligação de tudo isso, é ela. Né? É ela. Porque essa menina já correu atrás de mim, já tentou. Fora isso, já tentou antes um monte de coisa para mim. Igreja, já tentou um monte de coisa para mim, ela. Minha irmã é o elo de tudo. Que bom. Estão todos lá na maior expectativa com você também, né? Então sim. Que bom. Mas vou ficar feliz de ver teu programa aqui, viu? Desculpa, a choradeira aí, mas acho que eu tô feliz. Eu tô feliz comigo, tô feliz de estar saindo desse buraco negro aí. E o que eu estou gostando de ver é ver você saindo na rua com dinheiro, com possibilidades e efetivamente começando a dizer não para você mesmo. Essa é a caminhada. Muito legal, porque vai vendo que recuperação existe, é uma realidade, né? Tem que querer, né? Tem que querer. Você não pode ter o Papa falar, se não quiser, pode ter o Papa falar pra gente que não adianta. Eu gosto de falar muita frase do filósofo estoico Sêneca, que falava, faz parte da cura querer se tratar. É de que tudo funciona, né?
Então, você querer se tratar, médico ajuda, moradia ajuda, amigos novos ajuda, trabalho ajuda, família ajuda. Se você não quer, aí família não vai ajudar, trabalho não vai ajudar, amigos não vai ajudar. Então, faz parte da cura mesmo, do viver saudável, você querer. Aí Totalmente. Faz toda a diferença. Você se conecta. Bom, estamos caminhando para o final. Rodolfo, uma mensagem que você diria para as pessoas que estão aí precisando de ajuda, para as famílias? Eu quero que você pense, se coloque no meu lugar. E quando você olha uma família, que nem eu olhei teu pai, tua mãe, você tivesse que falar para eles uma mensagem de que recuperação existe, vale a pena, o que você falaria? Nossa, cara. Para minha família, eu queria pedir desculpa dos males, dos danos, da tonelada de danos que eu causei para eles. Aí que vale a pena, vale. Minha cabeça é outra hoje. Minha cabeça é outra. Eles vão ver outra pessoa. Não, eu estou dizendo, mas se você pudesse falar para 1 milhão de famílias, o que você falaria? Se interne que vale a pena. Vale a pena procurar ajuda. Vale a pena procurar ajuda. Tira o egoísmo, tira o rancor da frente, tira o eu consigo, que sozinho não consegue. Sozinho não consegue. Mas procura ajuda. Tira a máscara, sozinho não consegue, procura ajuda. Legal. Pedro, e você? O que você falaria para as famílias, para a pessoa que está ouvindo, a pessoa que está querendo experimentar a recuperação, ou que já está em recuperação? Qual a mensagem? Existem várias formas e técnicas, né? Existe o hospital dia, existem internações, residência terapêutica. E assim como o Rodolfo disse, vale a pena sim, mas tem que ver um lugar correto para a pessoa. Tem que querer. Você tem que querer, se ele não quiser, não adianta. E agora, tenha paciência, porque tudo é possível e é sim muito possível você se recuperar. E manda esse podcast para as pessoas que estão precisando de ajuda também. Manda o link do podcast e... É melhor sem droga. A vida é melhor sem droga. É melhor, né? É melhor sem droga. Te leva anos para aprender isso, né, cara? É duro de acreditar, Quem gosta de droga é duro de acreditar, mas pode acreditar que é melhor. E você, Ale, o que você falaria? Eu falaria para as pessoas se inscreverem no canal do Fala Recuperação, curtir, compartilhar e ouvir os outros programas que tem muita mensagem legal. O nosso objetivo é justamente esse, sabe? É trazer histórias, experiências vividas, né? Talvez a gente seja o único programa hoje no Brasil que efetivamente fala sobre recuperação. Tem outros, tem os nossos amigos, né? Do Papo de Adicto. Papo de Adicto, tem o programa que eu faço com o Zé Carlos, o Recuperação, mas trazendo essa experiência vivida, talvez seja nós os pioneiros. Eu me sentia, sem usar a cocaína, eu me sentia que a cocaína para mim era que nem o Popeye quando comia espinafre. A hora que eu tacava o tiro, eu ficava parece que ligava o corpo. Hoje em dia eu consigo me ligar sem a cocaína. Eu consigo comer o espinafre sem se ligar. Parece que meu corpo não ligava. Mas do jeito que eu conheço, vejo ser agitado, imagina esse homem cheirando, devia falar, agitar, então, parece que meu corpo não ligava se eu não cheirasse. E hoje em dia ele liga sem espinafre. Tá se ligando, que bom. Gente, chegamos ao término de mais um episódio aqui do podcast Fala Recuperação. Reforçando para vocês, você pode nos ajudar compartilhando o programa, curtindo e se inscrevendo no canal para que essa mensagem de recuperação possa chegar a tantas outras famílias que estão enfrentando as dificuldades com o uso de álcool e outras drogas ou comportamentos compulsivos dentro da família. Obrigado por a participação. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até o próximo episódio do podcast Fala Recuperação. Abraço a todos.